meus amigos autoentusiastas. No vídeo de hoje iremos falar de sistema de arrefecimento. Apesar do sistema de arrefecimento ser bem diferente de um sistema de refrigeração, essas duas tecnologias estavam sendo incessantemente pesquisadas em meados do século XVIII ao XIX. Por curiosidade, o sistema de refrigeração partiu na frente. No ano de 1748, na Universidade de Glasgow, o britânico William Cullen tornou-se o primeiro cientista a demonstrar um sistema de refrigeração artificial, mas nunca elaborou um plano que fosse usado dessa maneira prática. E o médico americano John Gorrie, em 1850, aos 47 anos de idade, criou um reservatório de água ligado a um pistão, que comprimindo e descomprimindo o ar, roubava calor interno. Assim, em uma só tacada, Gorrie conseguiu criar o sistema de refrigeração que daria origem ao ar-condicionado e à geladeira. Mas nenhum banco financiou aquele projeto, os principais jornais americanos ainda ridicularizaram o inventor, e Gorrie morreu pobre e desacreditado em 1855, apenas 5 anos depois do invento. 5 anos mais tarde, ou seja, 10 anos depois, seu equipamento foi instalado com sucesso em navios para transportar carne da Austrália até a Inglaterra. Ao passar alguns anos, já na década de 1880, o inventor do radiador Charles Baines foi projetar e construir as chamadas carruagens sem cavalos, termos usados no século XIX aos automóveis, sendo o precursor da construção dessas máquinas. Charles Baines é o inventor, junto com Gottlieb Daimler, que foi cientista e pesquisador alemão, no desenvolvimento e fabricação de motores de combustão interna e de automóveis, esses movidos a gasolina conhecidos atualmente. Ele também é fundador da Mercedes-Benz. Usando um simples motor de combustão interna, estes esquentavam demais a água o suficiente para resfriar o motor, a uma taxa de 1 litro por hora. Para resolver isso, Baines desenvolveu um sistema de tubos em espiral através do qual passava pelo motor aquecido, e essa água que circulava esfriava antes de retornar ao motor para absorver mais calor. Estava assim inventado o embrião de um radiador. Enquanto o radiador básico de Baines resolveu esse problema de arrefecimento desse motor original, William McBeck, diretor técnico da empresa Daimler Motoren Gesellschaft, também trabalhou junto com Gottlieb, que também era sócio de Baines, e este avançou radicalmente o desenho do radiador automotivo na virada do século. Em vez de um simples conjunto de tubos em espiral de grande porte, McBeck projetou um radiador feito de milhares de minúsculos tubos de 6 milímetros quadrados soldados, juntos com um arranjo de favo de mel retangular. Este projeto permitiu uma refrigeração mais eficiente. Como os motores foram evoluindo, assim também ocorreu com o design do radiador. A partir da década de 1920 à década de 1940, as grandes montadoras, como General Motors e Ford, testaram essas mudanças, como alterar a forma e o tamanho dos tubos do núcleo de radiador, introdução de etileno glicol e anticongelante na água para baixar o ponto de congelamento da água e melhorar a absorção de calor, acrescentando ventiladores e bombas d'água para forçar a circulação do ar e líquido através dos sistemas de radiadores existentes na época. O bronze e projetos de radiador de cobre do passado deram lugar a colmeia de alumínio em veículos modernos. Apesar de não ser tão bom na condução de calor como era o bronze ou o cobre, o alumínio permite aos radiadores serem mais leves e ainda fornecer refrigeração eficiente. Os radiadores hoje são usados não só para motores arrefecidos, mas também transmissões e às vezes outros componentes. Por exemplo, enquanto 1 ou 2 é suficiente para a maioria dos veículos atualmente, o supercarro Bugatti Veyron tem 10 radiadores. Incrível, não acham? Agora vamos falar dos tipos de componentes que existem no sistema de arrefecimento. O próprio radiador, onde o líquido de arrefecimento passa por ele para poder perder calor, baixando a temperatura e, consequentemente, a do motor. O fluido de arrefecimento. O termo fluido de arrefecimento designa-se a qualquer fluido utilizado para manter um sistema arrefecido. Possibilita a troca de calor do sistema através da passagem pelo motor com o ambiente externo por meio do radiador, com um trocador de energia térmica, fazendo com que a temperatura do motor mantenha-se máxima a temperatura ideal de trabalho. A bomba, que bombeia o líquido de arrefecimento fazendo circular no sistema, geralmente é acionada pela correia junto com o alternador. A válvula termostática, que bloqueia ou desvia o ciclo do líquido para não passar pelo radiador enquanto o motor estiver a temperatura ideal de trabalho. O sistema de ventilação forçada, que é utilizado para forçar a passagem de ar através do radiador quando o fluxo é demasiado baixo para compensar a dissipação de energia térmica. Ou seja, quando a gente está parado num engarrafamento, não está ventilando direito ali à frente do carro, então arma-se a ventoinha para poder
forçar a ventilação e assim fazer com que a temperatura volte ao ideal de trabalho. Os tubos e conectores, que agora são inúmeros, inclusive tem tubos que fornecem o líquido quente do motor para poder esquentar o ambiente, não só refrigerar dentro do carro. Os sensores de temperatura, que informam o módulo de injeção eletrônica e os indicadores, comumente sobre a temperatura real do líquido de arrefecimento. O reservatório de expansão, que contém um bocal de abastecimento que permite controlar os níveis de líquido de arrefecimento. E as válvulas de pressão. Essas válvulas se encontram na própria tampa do reservatório de expansão. E o termo-interruptor, que é responsável pelo acionamento do ventilador, que é comumente chamado de cebolão. Então podemos concluir que antigamente só existia somente a preocupação de se dissipar o calor gerado pelo motor, mas com o tempo os automóveis passaram a aproveitar a energia térmica gerada pela combustão para seu desempenho e durabilidade, passando a adotar de um controle mais estável e preciso de temperatura sob várias condições de uso, como temperatura ambiente e pressão atmosférica e carga também no veículo. Nos automóveis, sobretudo nos modelos dotados de gerenciamento eletrônico, essa mudança de temperatura alterada também a quantidade de combustível injetado e o ponto de ignição. Portanto, quando o sistema de arrefecimento trabalha na sua temperatura ideal, o motor terá maior durabilidade, menor desgaste e atrito, maior economia de combustível e menor manutenção, e ainda emitirá menos poluente e aumentará o seu desempenho. Espero que tenham gostado do vídeo. Apesar de ser um vídeo simples, passa um nível básico de conhecimento. Caso não tenham gostado, deixe aquele like, compartilhe e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.